essa delação, que é o que a gente conclui, mas o advogado está falando em colaboração. Como é que a gente pode interpretar esses sinais, hein, Helena e Lula? Tem um detalhe técnico aí que não é uma delação, ele está fazendo já uma admissão de culpa nos crimes que foram cometidos. Tem uma figura jurídica que é diferente da delação, não pressupõe o perdão, né, de nada, mas pode haver a redução de penas e ele vai assumir, já está assumindo, esse foi o combinado, os crimes que cometeu. Tá? E pagará, né, na medida, na proporcionalidade daquilo. Qual é a diferença jurídica? É que ele não tem o condão nesse processo de dizer que houve uma organização criminosa para cometimento de tais e tais fatos. Agora, na hora que ele assume que cometeu crimes, é claro que ele incriminará quem estava associado a ele nesse processo. Só que seria imperdoável para as Forças Armadas você ter um tenente-coronel delator, um tenente-coronel dedo duro, um tenente-coronel alcahuete, né? E isso ele perderia não só a liberdade pelos crimes que ele cometeu, mas ele perderia o respeito dos seus, né? Então, por isso que tecnicamente não é correto falar em delação. Ele está assumindo os crimes que cometeu. E isso vai ter uma repercussão muito grande, né, Helena, nos processos contra o presidente, o ex-presidente, graças a Deus, Jair Bolsonaro. Ontem ele ficou 10 horas na Polícia Federal. No que ele admite os próprios crimes, ele admite os crimes de Jair Bolsonaro também. Então, o que eu ouvi dizer hoje aqui, por que Mauro Cid tomou essa decisão de colaborar? E como muito bem disse o Lula, militar não faz delação premiada, não é? Militar não está na cabeça dos militares fazer delação premiada. Só que essa colaboração que o Cid parece que está começando a fazer é muito parecida com uma delação. Ela não é formalmente uma delação, inclusive ele não recebe, não faz aquele acordo pelo qual diminui em tantos anos a pena dele ao final do processo, um acordo com a justiça. É uma coisa mais simples, mas que, obviamente, atenua, não é, a culpa dele e, claro, que poderá lhe dar uma punição mais branda do que daria se não confessasse. Mas, nessa confissão, ele vai detalhar os crimes que ele cometeu, e a começar, não é, pelo das joias, também passando pela visita do Delgatti à Alvorada. Me parece que ele teria já falado sobre isso. O que as pessoas aqui contam é que Mauro Cid resolveu tomar essa atitude principalmente depois que o pai dele acabou envolvido, o general Lorena Cid, não é, que atuava ali como receptador, não é, das joias e ajudou a vendê-las nos Estados Unidos, e aí entregou o dinheiro cash, $25 mil, para o Bolsonaro. No momento em que apareceu o nome do pai dele na história, ele resolveu tomar esse tipo de atitude. E a mulher dele, a Gabriela, procurou um novo advogado, o doutor César Bittencourt, já fechou com ele para isso. Mas lembrando aqui, o César Bittencourt, em todas as entrevistas, ele disse que não é delação premiada, é confissão. Tudo bem, tenha o nome que for, o Mauro Cid vai entregar. Tenha o nome que for, a turma do Bolsonaro está bastante apavorada. Por quê? Porque outro fator, além da questão do pai, né, dele se achar meio que na obrigação de tentar livrar a cara do pai, não sei se vai livrar, porque o pai atuou ali, certamente, mas como possivelmente ele que pediu ao pai para facilitar a venda das joias lá, ele deve estar se sentindo bastante culpado. Mas, além dessa questão familiar, acho que a gota d'água teria sido o dia em que o Bolsonaro falou que não mandei ninguém vender joia nenhuma, o Cid tinha autonomia. Então, ele percebeu que a casa caiu, que não existia mais uma estrutura de proteção a ele advinda do esquema bolsonarista, que o Bolsonaro estava atirando ele aos leões. Então, acho que ficou mais fácil para ele delatar ou confessar. O que eu fico aqui refletindo, Lula e Daiane, se Cid não vai funcionar como uma espécie de boi de piranha dos militares, porque a notícia que a gente tem aqui e ali, e aí isso eu vi de colegas da mídia, sobretudo no Valdo Cruz, comentando que os militares de altíssima patente, Ministério da Defesa, estão muito satisfeitos com a atitude do Cid, com a possível delação do Cid. Por quê? Porque acham que, com isso,
ele vai circunscrever esses episódios, né, de criminosos, tanto na parte de corrupção, que trata das joias, tanto na parte de atentados contra a democracia, do golpismo, que o Cid vai entregar alguns nomes, vai se entregar, mas com isso ele vai circunscrever as acusações, né, a um determinado grupo, e os outros militares vão se sentir, ufa, aliviados, porque não estão nesse rolo todo. Só que a minha dúvida é, não estão mesmo? Você não tem mais gente fora desse núcleo criminoso do Cid que deveria responder? O ideal para os militares é que a compreensão de toda a história seja: o tenente-coronel Mauro Cid estava cumprindo uma função civil, né? Porque ele está ali no posto em que ele estava, com as atribuições que ele tinha, ele não era necessariamente um militar e não precisava de patente, né, da patente que ele tinha de tenente-coronel para aquele posto, para aquele desempenho, né? E cometeu crimes, né, a pedido e sendo leal a civis que estavam acima dele, e não os delatou. Esse é o desenho da história que eles pretendem que fique consignado. Agora, aí precisa combinar com as outras estruturas de poder, seja no Congresso, com a CPMI, seja no Judiciário, no Ministério Público. Pois é. O caso aqui é só ele? É só o Cid? Não é, Dai? Isso. Pois é.